Na aula anterior, nós paramos falando sobre a primeira fase da Revolução Francesa. E esta primeira fase da Revolução Francesa era uma fase conhecida como fase da monarquia parlamentar ou fase da monarquia parlamentar ou fase da Assembleia Constitucional. Porque, na verdade, essa fase tinha dois objetivos. O primeiro, implantar uma monarquia de modelo britânico na Inglaterra. Uma monarquia onde o rei reina, mas quem governa é o primeiro-ministro. Então, nesse aspecto, a gente percebe como a Revolução Inglesa ela interferiu no processo de Revolução Francesa. E o segundo grande objetivo era concluir a elaboração da Constituição, a bendita Constituição que começou a ser elaborada no Jogo da Pela, mas que foi interrompida por aquele episódio quando o rei retorna de Versalhes e ordena ao exército que matasse todos que se encontravam encastelados no Jogo da Pela, elaborando a Constituição. Então, esses foram os dois destaques. O maior de todos deles seria a elaboração do documento denominado Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Era um documento burguês, iluminista, um documento que falava da importância de termos uma sociedade regulamentada por leis escritas. Nós falamos que a França foi a primeira nação do mundo, desde a queda do Império Romano, a ter uma sociedade regulamentada por leis escritas. No ano de 1792, dadas as contradições apresentadas por essa Constituição, não é? Como o voto censitário, a manutenção da escravidão nas colônias, explodiu a Revolução Jacobina, explode a Revolução Jacobina, e a Revolução Jacobina vai derrubar os girondinos do poder. Essa revolução derruba os girondinos do poder e, apesar de nós chamarmos esse movimento de 1792 de Revolução Jacobina, quem participou do processo revolucionário, derrubando os girondinos do poder, foi o povo. Então, a Revolução Jacobina, de novo, ela foi uma revolução dentro da revolução. Nós já falamos, quando nós aplicamos o termo Revolução Francesa, estamos nos referindo a um longo processo revolucionário que se iniciou em 1789, estendendo-se até 1799. Portanto, foram 10 anos de revolução. Mais uma vez, nesse momento de transição, o povo participou derrubando os girondinos do poder. Mas quem estava à frente do processo revolucionário foi a burguesia. Então, com a Revolução Jacobina, começa a segunda fase da Revolução Francesa. É nesse momento que inicia-se a segunda fase da Revolução. Essa fase foi a fase, primeiro, mais curta.
se vocês perceberem, a segunda fase, ela vai de 1792 até 1794. Entendeu? É a fase mais curta e essa fase ela pode ter 3 nomes. Primeiro nome, Convenção Nacional. Por que Convenção Nacional? Obviamente, quem estava à frente dessa fase era o Partido Jacobino. O Partido Jacobino articulou a Revolução Jacobina, tomou o poder e era ele, o Partido Jacobino, que estava à frente dessa fase da Revolução Francesa. Correto? É a fase da Convenção, porque a pretensão do Partido Jacobino era criar, digamos assim, um grande pacto social para que a população francesa inteira, empresários, povo, etc., todos se unissem para construir a França pós-revolucionária. Essa fase também pode se chamar fase da República Jacobina. Ela também tem esse nome, fase da República Jacobina. Foi a fase em que o rei Luís foi executado junto com seus familiares, ou também fase do terror revolucionário. Esta fase foi a fase das guilhotinas, não é? Foi a fase em que milhares de pessoas foram guilhotinadas. Daqui a pouco vamos saber o porquê, mas é a fase mais radical, mais violenta da Revolução Francesa. E essa violência da segunda fase da Revolução, ela está diretamente ligada à grande participação popular. Como a adesão popular ela foi muito grande, é claro, todo o movimento revolucionário, nós já comentamos com vocês várias vezes sobre isso. Todo movimento revolucionário que tem uma adesão popular, ele tende, não é que ele vá, mas ele tende a se tornar mais violento. Porque a lógica da população é: não tenho nada a perder. Campado por um milhão. Bom, na verdade, nessa segunda fase, controlada pelo Partido Jacobino, nós temos 2 grandes destaques. O primeiro destaque da segunda fase da Revolução Francesa foi uma ameaça externa. Bom, que tipo de ameaça externa é essa que eu estou me referindo? Gente, ameaça externa vem da coligação absolutista. A coligação absolutista era um exército formado pelas principais nações absolutistas da Europa. A coligação absolutista era um exército formado pelas principais nações absolutistas da Europa. Todas as nações absolutistas participaram da coligação. Todas. Claro, cada uma participava do jeito que dava. Agora, militarmente, quem articulou, quem organizou a revolução foi a Áustria. A Áustria foi a nação absolutista que organizou a montagem desse exército. A Prússia, mais tarde, transformar-se-á na Alemanha. Nós vamos ver isso às vésperas da Primeira Guerra.
com a unificação alemã, Rússia, Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra. Essas 4 nações, militarmente, deram o suporte para a construção bélica da coligação absolutista. E o grande objetivo da coligação absolutista era exatamente reverter a Revolução Francesa. Então, na verdade, formou-se esta organização militar e o objetivo da coligação era reverter a Revolução Francesa. O grande objetivo era reverter a Revolução. Isso seria o que nós, historiadores, chamamos de contra-revolução. Entendeu? É uma contra-revolução, é uma tentativa de se reverter a revolução, chama-se contra-revolução. O grande detalhe é que Inglaterra não era uma nação absoluta. A Áustria era uma nação absoluta, Prússia era uma nação absoluta, Rússia era uma nação monárquica absoluta, mas a Inglaterra já era uma nação burguesa desde 1689. Desde 1689, que a Inglaterra já era uma nação capitalista burguesa. De modo que a Inglaterra havia se tornado uma nação burguesa capitalista 100 anos antes da França ter se tornado. Porque, veja, a Revolução Francesa começou em 1789. Começou. Então, se ela durou 10 anos, podemos dizer que a França só se transformaria numa nação burguesa em 1799. Então, a Inglaterra tornou-se uma nação burguesa 100 anos antes, 110 anos antes da França se tornar. Se a França estava se tornando uma nação burguesa e a Inglaterra já era burguesa há mais de 100 anos antes, por que a Inglaterra estava participando da coligação absolutista para reverter a Revolução Francesa? Se a Inglaterra já era burguesa, por que a Inglaterra queria reverter a Revolução Burguesa da França? Se a Inglaterra já era burguesa, por que queria reverter a Revolução Burguesa da França? Para monopolizar o mercado. Ou seja, a Inglaterra queria destruir a Revolução Francesa, não pelos mesmos motivos da Áustria, da Prússia e da Rússia. Áustria, Prússia e Rússia queriam destruir a Revolução Francesa para impedir que os ecos dessa revolução fossem até esses países. A Inglaterra queria destruir a Revolução Francesa para impedir que a França se tornasse uma nação burguesa. Se a Inglaterra impedisse que a França se tornasse uma nação burguesa capitalista, a Inglaterra estava impedindo que nascesse uma concorrente. Impedindo que nascesse uma concorrente, a Inglaterra monopolizaria o mercado, pois continuaria a ser a única nação burguesa capitalista do mundo.
Continuando a ser a única nação burguesa capitalista do mundo, a Inglaterra monopolizaria o mercado. Ela continuaria controlando todo o mercado consumidor europeu, o que para ela é ótimo. Então, em verdade, a Inglaterra ajuda a Áustria, a Rússia e a Prússia nesse processo de formação do exército absoluto por outros interesses, por outros objetivos que eram, né, divergentes da Áustria, Prússia e Rússia. Mas, no que tange ao interesse em derrubar o processo revolucionário, aí havia uma convergência. E se havia uma convergência, nesse sentido, a união de forças foi muito bem-vinda. Aliás, a Áustria, Prússia e Rússia jamais iriam desprezar, digamos assim, a ajuda bélica da Inglaterra. Isso elas não iam fazer, né? Até porque nós estamos falando da maior potência do mundo e ninguém vai desprezar o apoio militar da maior potência do mundo. A Inglaterra participa da Revolução porque ela não queria concorrentes. Ela queria monopolizar sozinha o processo revolucionário e monopolizou. Ela monopolizou sozinha o processo revolucionário durante muitos anos. O processo revolucionário que eu digo é o processo de construção da sociedade capitalista burguesa e durante muitos anos, mais de 100, a Inglaterra deteve o monopólio e ela não queria perdê-lo. Correto? Ela não queria perdê-lo. Então, esta foi a primeira ameaça que o Partido Jacobino sofreu na Revolução. Mas, durante a Revolução Francesa, o Partido Jacobino conseguiu sufocar a ameaça externa. A ameaça externa, ela foi aniquilada pelo Partido Jacobino graças à figura de Napoleão Bonaparte. É nesse momento que começa a se projetar a figura de um jovem da Córcega, por isso que ele era chamado Corso. Córcega é uma pequena ilha que, né, na época pertencia à França. E Napoleão Bonaparte, demonstrando um talento militar impressionante, ele conseguiu derrotar a coligação absolutista toda. Todos achavam que a coligação absolutista ia detonar a Revolução Francesa. Todos achavam que essa correlação de forças ia aniquilar a Revolução Francesa e que a França não daria conta de detonar com a coligação absolutista, notadamente por conta da Inglaterra. Pois Napoleão Bonaparte, ele derrotou a coligação absolutista inteira. Inclusive, foi isso que lhe deu uma grande projeção política e militar. Numa cidade chamada de Toulon, na cidade de Toulon, Napoleão derrota toda a coligação absolutista. Na cidade de Toulon, Napoleão derrota a coligação absolutista, projetando-se como grande general. Não é? Então, Napoleão derrota em Toulon a coligação absolutista, derrota a coligação, projetando-se como um grande general. Ele quase foi expulso do exército. Tinha 1,61 m, não é? Então, ele
foi aprovado num dos últimos lugares, e na carta de aprovação estava escrito apto apenas para realizar atividades secundárias no militarismo. Imagine que ele acabou se tornando uma grande referência para os militares do mundo até os dias de hoje. Então, a vitória de Napoleão deu a ele, Napoleão, uma projeção militar e política também, não é? Uma projeção militar e também uma projeção política. É nesse momento que Napoleão surge como grande líder da França, né? E mais tarde esse protagonismo levaria o jovem Bonaparte ao poder na França com o golpe 18 de Brumaire. Além da ameaça externa que o Partido Jacobino enfrentou e detonou, havia também a ameaça, além da ameaça externa, que o Partido Jacobino enfrentou e destruiu. O Partido Jacobino também vai enfrentar uma ameaça interna. Então, na verdade, a segunda fase da Revolução Francesa, ela foi marcada por duas ameaças. A ameaça externa da coligação absolutista e a ameaça interna. Essa ameaça interna vem do próprio povo, os sans-culottes. O próprio povo se voltou contra a revolução. O povo que colocou os jacobinos no poder, o próprio povo revoltou-se contra o Partido Jacobino. Veja que coisa interessante. A própria população que colocou os jacobinos no poder revoltou-se contra o Partido Jacobino. O que é que aconteceu para que os sans-culottes ficassem de encontro ao Partido Jacobino? Eles que promoveram a ascensão do Partido Jacobino. Na verdade, a gente colocou aqui que os sans-culottes ficaram contra a revolução devido ao excesso de concessões que o Partido Jacobino fez. O povo ficou contra a revolução devido ao excesso de concessões feitas pelo Partido Jacobino. Parece um paradoxo, mas não é. Parece um paradoxo, mas não é. Observe o seguinte: quando o Partido Jacobino tomou o poder, a primeira medida que o Partido Jacobino tomou foi criar a Constituição do ano 2, que foi a Constituição da segunda fase. Nós falamos que durante a Revolução Francesa ocorreu a construção, a elaboração de 3 constituições. A Constituição da primeira fase, chamada de Constituição do ano 1. A Constituição da segunda fase, chamada de Constituição do ano 2. E a Constituição da terceira fase, chamada de Constituição do ano 3. O Partido Jacobino tomou o poder com o apoio dos sans-culottes e implementou a Constituição do ano 2. Esta Constituição foi caracterizada por ser
uma Constituição extremamente popular. Primeiro, a Constituição do ano 2 acabou com a escravidão nas colônias. Lembre-se que a escravidão nas colônias, a manutenção dela foi um dos elementos que fez com que a Revolução Jacobina eclodisse. Então, a Constituição do ano 2 acabou com a escravidão das colônias. Segundo, além de acabar com a escravidão nas colônias, a Constituição do ano 2 fez a reforma agrária. Então, a Constituição do ano 2 promove a reforma agrária. Na hora que a Constituição do ano 2 promove a reforma agrária, evidentemente que, ao promover a reforma agrária, esta Constituição estava contemplando e muito a população, sobretudo a população mais pobre. E lembre-se, comentamos na aula anterior, reforma agrária não é coisa de comunista. Então, foi feita uma reforma agrária, não em todas as terras, mas nas terras improdutivas, e essa reforma agrária beneficia amplamente os camponeses, porque os camponeses deixam de ser servos, olha que coisa fantástica, eles deixam de ser servos e se tornam pequenos proprietários de terra. Observe como a Constituição do ano 2 está sendo benéfica ao povo, aos sans-culottes. Então, acaba com a escravidão nas colônias, tá? A Constituição do ano 2 acaba com a escravidão nas colônias. A Constituição do ano 2 promove a reforma agrária. Então, observe que até aqui nós temos uma Constituição que está tomando um viés extremamente popular. A Constituição está contemplando largamente a população. E, como se não bastasse, a Constituição do ano 2, além das medidas citadas, acabar com a escravidão e fazer a reforma agrária, ela criou o voto universal. A Constituição do ano 2 criou o voto universal. Quando a Constituição do ano 2 cria o voto universal, a França se transforma na primeira nação do mundo a criar a universalização do voto, ou sufrágio. Sufrágio é a mesma coisa que voto, ou o sufrágio universal. Todos os cidadãos poderiam votar, inclusive os ex-escravos das colônias que tivessem cidadania francesa. Para um ex-escravo votar, ele tinha que ter cidadania francesa. Então, havia casos de ex-escravos que votavam, sim. Havia casos de ex-escravos que votavam, desde que eles obtivessem, né, a cidadania francesa. Portanto, a Constituição do ano 2, ela foi extremamente popular. Ela atendeu muito bem aos anseios, às reivindicações dos sans-culottes. Ora, aí é que a gente precisa compreender se a Constituição do ano 2 ela atendeu bem, muito bem, os anseios dos sans-culottes, por que então os sans-culottes voltaram-se contra o partido que está atendendo aos anseios do povo? Na hora que o Partido Jacobino ele começa a fazer
concessões em excesso, democratizando o Estado, democratizando mesmo o Estado, criando acesso à terra, permitindo que as pessoas menos privilegiadas tivessem acesso, inclusive, ao poder. Nesse momento das reformas, aconteceu um episódio interessante. O rei da França, Luís XVI, ele tentou fugir para a Áustria. Luís XVI, durante a segunda fase, ele tenta fugir para a Áustria. Luís XVI tenta fugir para a Áustria e, quando ele estava próximo da fronteira da Áustria, já para se mandar, ele foi traído, ele foi descoberto. Hospedou-se numa taberna e, na taberna, descobriram que era o rei da França que estava tentando fugir. E ele estava tentando fugir para onde, professor? Ele estava tentando fugir para a Áustria para se encontrar com a coligação absolutista. Então, ele ia fugir para a Áustria, encontraria-se com a coligação absolutista, encontrando-se com a coligação, ele retornaria à França, derrubaria, destruiria a Revolução Francesa e recuperaria o trono como monarca absoluto. Esse era o plano de Luís XVI. Fugir para a Áustria, encontrar-se com a coligação absolutista, para, quando retornar ao trono, retornar com todos os poderes de monarca absoluto. Só que ele foi descoberto e foi trazido de volta para a França. Quando ele foi descoberto e trazido de volta para a França, explodiu uma manifestação popular na França. Milhares de pessoas vão às ruas com a palavra de ordem: vamos matar o rei, porque novamente o rei revelou-se um inimigo do povo. Por quê? Porque ele está tentando fugir para a Áustria para destruir a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, ela era vista como obra do povo. E se ele está tentando fugir para destruir a Revolução, a obra do povo, quem quer destruir a Revolução do povo quer destruir o povo. Então, ele é inimigo da Revolução e nós temos que matá-lo. Explodiram manifestações enormes e vale registrar, esse registro é muito importante, a adesão gigante das mulheres nesse processo. Por que é importante a adesão gigante das mulheres? Porque a sociedade é patriarcal, a sociedade discrimina as mulheres, e as mulheres, com essa adesão enorme, elas estão tendo uma participação política plena. Elas estão se posicionando e dizendo o que elas querem, o que elas não querem. Então, é considerado, a Revolução Francesa também foi importante sobre esse aspecto, porque ela destruiu, aniquilou, não é, absolutamente, com a sociedade patriarcal. Foi a primeira sociedade do mundo onde as mulheres passaram a ter projeção política, não é? Vai se destruir com esse modelo patriarcal de sociedade no decorrer do processo revolucionário. Com essa convulsão, o que é que o Partido Jacobino faz? Ele submete o rei a um julgamento. Sabe aqueles julgamentos que todo mundo conhece o resultado? Julgamento de cartas marcadas. O Partido Jacobino submete o rei ao julgamento e o rei foi condenado à morte na guilhotina sob a acusação de traição à pátria. Na hora que os jacobinos executaram o rei, nesse momento eles estavam
perdendo o controle da revolução. Porque é fácil a gente entender. Na lógica da população, o rei foi morto. Para todos os efeitos, quem foi que matou o rei? O povo. E se foi o povo que matou o rei, como isso vai reverberar na cabeça da população? Se até o rei eu matei, eu posso tudo. Então, se até o rei eu matei, eu posso tudo, eu não vou mais passar privações. Então, eu não vou dormir no chão, eu vou arrombar aquela loja de colchão, vou roubar as camas, os móveis, enfim. A decapitação do rei prematuramente acabou dando ao povo poderes exacerbados. Isso está errado? Tá. Entenda, governar para o povo é necessário, mas governar para o povo não significa atender a todos os anseios do povo, porque existem os limites do Estado. Pela vontade popular, o salário mínimo estaria em R$ 5.000, mas todos nós sabemos que o Estado não tem condições de bancar um salário mínimo de R$ 5.000. Então, esse excesso de concessões fez com que o partido jacobino perdesse o controle da revolução. O povo se sentiu supremo. O povo se sentiu dono da França e, com razão, o povo se sentiu supremo. Então, mais uma vez, o que está acontecendo aqui é muito claro. Ou o Partido Jacobino toma uma providência para assumir o controle da revolução, ou o Partido Jacobino será destruído pela própria revolução. Ou os jacobinos tomam uma providência para conter a revolução, ou eles serão destruídos pela própria revolução. A providência que o Partido Jacobino tomou foi a seguinte: 3 grandes líderes, Marat, que acabou morrendo assassinado, Danton e Robespierre, Marat, Jean-Paul Marat, Danton e Anthony Robespierre formam os comitês de salvação nacional. Marat, Danton e Robespierre formam os comitês de salvação nacional e, utilizando-se da violência, eles conseguiram sufocar a Revolução Francesa. Eles criam os comitês de salvação nacional e, utilizando-se da violência, eles conseguem controlar, o Partido Jacobino consegue controlar a Revolução Francesa, matando as pessoas. Os jacobinos controlaram a revolução pelo medo. Porque quando os jacobinos criaram os comitês de salvação nacional, a ordem foi prisão e execução sumária. Veja bem, prisão e execução sumária, quer dizer, sem julgamento de todo e qualquer indivíduo suspeito de ter envolvimento com as convulsões sociais. Prisão e execução sumária de todo e qualquer indivíduo suspeito de ter envolvimento com as convulsões. Suspeito, uma simples suspeição, era elemento suficiente para que o indivíduo fosse morto na guilhotina.
Então, é aí que começa as fases das guilhotinas. Especula-se que de 1 a 3 milhões de franceses tenham sido guilhotinados pelo Partido Jacobino. De 1 a 3 milhões, especula-se que de 1 a 3 milhões de franceses foram executados nas guilhotinas pelo Partido Jacobino. O Partido Jacobino implantou um regime ditatorial, porque na hora que eles mataram o rei, eles fundaram na França uma república popular. Só que, quando eles criam os comitês de salvação nacional e começam essa execução maciça da população, nesse exato momento, o governo dos jacobinos se transforma num governo paradoxal. Como é que pode? Olha o paradoxo. Um governo de esquerda oprimindo as minorias que lhe colocaram no poder. Então, o Partido Jacobino, ele acaba, não é, se desvirtuando dos rumos da revolução. Um governo de esquerda, ele deixa de atender aos interesses da população e começa a oprimir a própria população que o colocou no poder para se preservar no poder. Entendeu? Guilhotinando, matando as pessoas, eles conseguem conter a revolução pelo medo. E, como eu disse, isso até os dias atuais acontece. Por exemplo, no momento em que o PT governou o Brasil, ele chegou ao poder como um partido de esquerda. E o PT não oprimiu movimentos sociais, não oprimiu greves, sim. Portanto, o Partido Jacobino, ele destruiu a República, e na medida em que o tempo ia se passando, Robespierre ia ganhando cada vez mais poder, e de repente a República Jacobina transformou-se na ditadura de um homem só. O Anthony Robespierre, o incorruptível, ficou louco, surtou, já estava inclusive se vestindo como nobre, não é? E ele, você tem ideia, o Robespierre criou um feriado nacional em sua própria homenagem. Ele mudou o calendário da França, ele brigou com a igreja, ele mudou o calendário e criou um feriado nacional em sua própria homenagem. O Dia Nacional de Homenagem a Robespierre. Que louco! Esse desvirtuamento dos ideais revolucionários derrubaram os jacobinos do poder. Os próprios sans-culottes que deram o poder aos jacobinos tiraram o poder deles. Claro! Porque como é que os sans-culottes viram esse processo da segunda fase? Nós colocamos os jacobinos no poder não para sermos oprimidos, e sim para termos voz. Já que nós estamos sendo oprimidos, o que é que a gente faz? Vamos tirar os jacobinos do poder. Resultado: essas contradições produzidas pelo governo do Partido Jacobino fizeram eclodir em 1794 a Revolução Girondina, correto? Por quê? Porque o Partido Jacobino, ele acabou mostrando uma faceta tão autoritária, ou até mais, do que o regime absoluto. Entendeu? Então, o Partido Jacobino, mostrando uma faceta violenta, tão violenta e autoritária quanto o próprio regime absoluto,
ele foi visto como um novo regime absoluto, entendeu? E os girondinos, evidentemente, tiraram proveito da situação, acusando o Robespierre de querer ser o novo monarca. Por isso que o Robespierre foi executado pela própria Revolução. Essa contradição acabou produzindo a queda do Partido Jacobino em 1794, com a Revolução Jacobina, com a Revolução Girondina, perdão. E aí, quando eles caem, a Revolução Francesa entra na terceira e última fase, que nós veremos a partir da próxima aula.